Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Quando as estrelas tão de mim tão distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. E quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live da Primeira Igreja Batista em Caiabu, do dia 27 de junho de 1921. Cá estamos mais uma vez pedindo ao Senhor que nos ajude. E nós vamos iniciar com uma oração invocatória pela irmã Valéria, pedindo ao nosso Deus que nos aquiete agora, para que possamos aqui prestar um culto ao nosso Deus, que com certeza, porque Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, e o nosso coração também. Deus deseja que você abra o seu coração a Ele esta noite. Então oremos com a irmã Valéria. Obrigada, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concedeu, pelo seu cuidado nas nossas vidas. Obrigada porque já pela manhã podemos aprender mais da sua palavra através da EBD. Obrigado por cada vida que esteve juntamente conosco. Te agradecemos agora por este momento, por este culto que entregamos ao Senhor. Que o Senhor possa se agradar deste culto, ó Deus. Abençoa a cada um que está te honrando e te glorificando neste momento, ó Pai. Sim.
pela minha vida, pela vida do pastor, Pai. que ele traga para os nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Que os nossos corações e nossas mentes estejam atentos para ouvir a sua voz. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela instrumentabilidade que o Senhor dá a esta igreja de continuar a revelar o grande propósito de Deus ao homem, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. É através de um culto como esse, nessa celebração, que podemos ouvir de uma voz audível ao nosso coração: Jesus nos ama e deseja dar a nossa vida aquilo que Ele tem de mais expressivo, que é a eternidade ao lado do nosso Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então esteja atento a cada ato desse culto, como foi muito bem colocado em oração. Que você se aquete e espere que o Senhor revele ao seu coração a sua vontade. Amém? Cantemos o 217 do cantor cristão, que tem como título Segue-me. 217. Cantemos, mas cantemos com o nosso coração, com a nossa alma, compreendendo a letra, para que seja uma bênção na sua vida esta noite. Cantemos então. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei à eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri, segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus, segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me, vem teus caminhos me entregar. Segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Ó, deixa todo o teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor. Sem ti não posso andar, Senhor. Mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Amém. Quando nós lemos aqui que em mim tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me, vem teus cuidados me entregar, segue-me, segue-me. Há uma promessa aqui, queridos,
uma promessa de que quando seguimos a Jesus, nós podemos colocar toda a nossa vida nas mãos dele, porque como ele mesmo fala, eu cuidarei de você. Que você também experimente essa semana essa verdade, e assim siga Jesus em teus caminhos e nos teus estatutos. Amém, queridos? Continuando o nosso culto, abra sua Bíblia no Salmo 113. Salmo 113, versículo do 1 ao 9. Salmo de número 113, versículo de 1 a 9. A irmã Valéria vai ler para nós esses versículos do Salmo 103. 113, do 1 ao 9. Acompanhemos então a leitura da nossa irmã Valéria. Aleluia, louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Amém. Eu quero destacar no Salmo 113 o versículo 6. Eu vou ler na minha versão. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ou seja, Deus ouve as nossas orações. Deus está atento às nossas necessidades. Deus não está aquém do nosso sofrimento. E aí assim, nós queremos colocar diante do Senhor, diante da igreja, alguns motivos especiais para que continuemos a crer que o Senhor ouve, que o Senhor está atento à nossa voz. Porque ele diz assim, ele se inclina para ver o que se passa. Ele se inclina, ele está atento às nossas orações. E eu quero destacar aqui, de manhã, a irmã Marli pediu pelo Oséias, que realmente precisa das nossas orações, ele ainda não está bem de saúde. Lembremos também do Jonas, filho do irmão Pedro e da irmã Geni, lembremos dele, ele com certeza está sendo tratado ali da Covid-19. Lembremos também da irmã Ana, adoentada, ali fez a cirurgia e com certeza carece do favor do Senhor. Também do irmão Delardo, que a semana passada estava internado, está em casa agora fazendo o tratamento. Então esses 4 motivos, queridos, precisam estar no nosso coração, para que nós oremos por eles, para que o Senhor, o Deus dos céus, se incline para ver as necessidades de cada um deles, mas não só apenas deles, né? Também são vários motivos que temos, de gratidão, de intercessão, motivos que nos afligem, motivos que deixam o nosso coração ansioso. E a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de nós, mas Ele se agrada quando nós imploramos e pedimos. Então, lembremos do Oséias, lembremos do Jonas, lembremos da Ana, lembremos do Delardo e de todos nós, de cada família da Primeira Igreja Batista em Caiabu, de cada família que compõe esta igreja, de cada filho, de cada filha, de cada irmão. Lembremos daqueles que estão sofrendo, daqueles que ainda não têm toda a sua família aos pés de Jesus. Lembremos da igreja, mas também lembremos do nosso município.
das autoridades. Lembremos que a Covid tem ceifado vidas e que a vacina, o quanto antes vier, vai trazer alento, alívio aos corações. Peçamos a Deus que nos ajude nesse tempo, o qual estamos aqui vivendo. Que o Senhor permite a alegria e a paz. Oremos então. E coloquemos também a sua vida agora, o seu coração, os seus sonhos, desejos, planos. E que haja do Senhor Jesus na sua vida o favor. Que lhe dê calma, que lhe dê a paciência necessária para, com certeza, manifestar o poder de Deus na sua vida. E como ele disse aqui no salmista, no versículo 6, no Salmo 113, que se inclina. Ele se inclina para ver o que se passa. E ele se agrada quando nós, reunidos em nome do Filho dele, Jesus, ele se agrada quando nós revelamos a ele as nossas preocupações, quando nós colocamos pessoas que amamos no altar de glória. Oremos. Pai, como é bom, Senhor, saber que não estamos sozinhos. Como é bom saber, ó Pai, que o Senhor está atento às nossas orações, porque fazemos em nome de Jesus. Jesus nos apresenta, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações. E nós temos a certeza que o Senhor, ó Pai, através de Jesus, responderá de acordo com a sua vontade. Ó Pai, aqui temos irmãos, amigos, que com certeza, ó Pai, precisam ser ouvidos pelo Senhor. Ó Deus, talvez muitos aqui estão apreensivos nessa semana, por exemplo, que se inicia. Talvez uma resolução, talvez algo que precisa, Senhor, ser esclarecido. Talvez, ó Pai, uma pendência que dura tanto tempo e que precisa ser resolvido. Ó Senhor, nós clamamos por essas pessoas. Clamamos porque o Senhor conhece a cada uma delas e sabe o que elas precisam agora. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, como Teus filhos, a crer, a esperar pela Tua bondade sobre a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, colocamos a primeira Igreja Batista em Caiabu, Pai, os seus membros, as suas famílias, os seus filhos, os netos, ó Pai, os bisnetos, ó Pai, colocamos a família da igreja no Teu altar. As resoluções, aquilo que é necessário, ó Pai, que o Senhor providencie todas as coisas. Que a Tua bondade, ó Deus, possa alcançá-los e assim eles experimentem o refrigério da Sua presença. Ó Pai, mas pedimos também pelos nossos enfermos, ó Pai, pelo Oséias, que tanto estamos orando há tanto tempo, pelo Jonas, ó Pai, ó Deus, é um jovem que precisa da Tua presença, Senhor. Ajuda o irmão Pedro, Senhor, ajuda a irmã Gelia a cuidar do Jonas, ó Pai, nesse momento. Também a irmã Ana, que está ali naquele leito, ali na sua cama, ou na casa da irmã Erci, ó Pai. O Salmo 40 diz que o Senhor afofa a cama daqueles que estão adoentados. Ó Pai, que ela sinta, Senhor, a graça de Jesus ali, ó Pai. Ajuda a irmã Ana, Deus, a passar por isso e a glorificar o Teu nome através da sua vida. Lembramos do irmão Delardo também, Senhor, ó Deus. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu a ele ali no hospital. Obrigado porque a Covid não o alcançou, ó Pai. Mas ele é um senhor já de uma certa idade e precisa também do Seu cuidado. Ó Pai, o Oséias, Pai, cuida dele, Senhor, cuida dele. Ó Pai, estamos orando pela vida dele há muito tempo e nós cremos que o Senhor pode livrá-lo, ó Pai, pode curá-lo em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso município. Abençoa, Senhor,
as autoridades. Ó Deus, que haja uma mudança, ó Deus, no nosso município e que traga paz aos cidadãos ali, ó Deus, aos munícipes. Ó Pai, que traga alegria às pessoas que estão ali morando nessa cidade, ó Deus. Que haja alegria do Senhor, ó Pai. E que a nossa igreja possa ser um ponto de mensagem, um ponto de pregação do Teu amor e da Tua bondade. Cuida do nosso coração, ó Pai. Nós carecemos da Tua graça, do Teu favor. Sem Ti nada somos. Revela ao nosso coração a Tua vontade. Cura, Senhor, as enfermidades. Sara, Senhor, as feridas. Ó Deus, tira do nosso coração a angústia, o medo, o temor, ó Deus. Ó Deus, tira de nós aquilo que não agrada o Teu coração. Faz, Senhor, de cada um de nós uma bênção nas Tuas mãos. Esta é a nossa oração. Este é o nosso pedido que fazemos e intercedemos. Porque fazemos em nome de Jesus, Teu Filho, o Teu Filho amado, que veio a este mundo como Deus, morreu, ó Deus, como homem, mas está nos céus, ao Teu lado, intercedendo por aqueles que o amam. E nós amamos a Jesus. E por isso nós colocamos todas essas pessoas, todo o nosso motivo de oração, aos pés de Jesus. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor pode nos ouvir. E nós oramos assim. Amém. 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 E no versículo 5 do Salmo 113, diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Não há outro Deus, a não ser esse Deus, que se inclina para ouvir a nossa voz. E que assim seja na sua vida. Continue orando, intercedendo, pedindo ao Senhor Jesus graça e favor, não só na sua vida, mas na vida daqueles que você ama. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 12. Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Enquanto os irmãos procuram, nós queremos agradecer esta manhã a nossa Escola Bíblica Dominical, aqueles que participaram. Foi bênção, graças a Deus, foi bênção. Nós aprendemos coisas maravilhosas concernentes ao nosso Deus. Por isso, continue a buscar essa excelência desse conhecer a Deus. Porque isso faz a diferença na nossa vida. Como nós vimos aqui, nós não estamos sozinhos. Ele se inclina para ver o nosso coração. Amém, queridos? Marcos capítulo 2, do 1 ao 12. Você pode ler para nós? A irmã Valéria vai ler para nós também, queridos. Marcos capítulo 2, do 1 ao 12, e acompanhe suas versões, por favor. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração?
qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém. Vamos orar, irmã Valéria, pelo texto lido e pelos nossos corações aqui presentes. Obrigada, Pai, por esta palavra que foi lida aqui neste momento, ó Deus. Obrigada, Pai, pela oração colocada diante do Senhor, por essas vidas, ó Deus. Obrigada, Pai, por esta oportunidade que nós temos. Nós te pedimos, em favor do pastor José Luiz, que ele seja um ungido do Senhor neste momento para falar as nossas vidas, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quero destacar nesse texto que lemos, que a irmã Valéria leu e vocês acompanharam, o versículo 1 e 2, que diz assim, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Queridos, há um erro, eu vejo como erro, que poucas pessoas querem ter um relacionamento íntimo com o Senhor. É um erro. Eu creio que hoje, por exemplo, estamos reunidos aqui e eu creio que muitos aqui também buscam esse relacionamento com Deus. Como nós falamos de manhã, crer em Deus não é apenas crer no sentido da palavra. Crer em Deus é conhecer a vontade dele. E assim como nós estamos aqui reunidos, nós desejamos então que esta santa presença de Deus, através da sua bendita palavra, possa nos ajudar a buscar o caráter, a força, vindo dos altos céus, para que nós possamos prosseguir nesse caminho, na presença de Deus, que é uma jornada, que existe um ponto inicial para um ponto final. E isso começa quando nós temos a alegria da companhia de Jesus, que é o tema da nossa meditação. Ou seja, uma jornada que quando nós buscamos a Deus, ou nos envolvemos nessa disposição e nessa mudança de crescer, de aprender, de nos aprimorar, realmente, queridos, é algo fantástico para nós. É um dia que quando muitos alcançam, esse dia é marcado, esse dia é indelével na vida daqueles que conhecem a Jesus, andam com Jesus. E vou mais além, já nas ordenanças de Jesus, já o batismo, a ceia do Senhor, esta pessoa ela é inserida numa igreja local, e assim, na alegre companhia de Jesus, ela começa a se envolver, começa a trabalhar com as coisas do reino de Deus. E graças a Deus que nós não estamos sós. Nós temos muitas pessoas que têm buscado a Deus e têm o encontrado. E têm mudado a sua sorte. E têm levado a sério. Tem sido conduzido por Jesus em todo o seu ser. E isto é possível quando nós buscamos a Deus. Queridos, o texto que lemos
Marcos 2, que mostra a cura de um paralítico. É interessante que depois de completar a sua excursão nas sinagogas, Jesus volta a Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, imediatamente circula então a sua volta, circula a notícia que ele voltou, que Jesus está em casa. Interessante que o texto fala que as pessoas não achavam lugar na casa. Por quê? Porque as casas antigas aí nesse texto eram casas simples, onde a porta da entrada já era na rua, ou seja, não havia um átrio, não havia um vestíbulo, não havia uma distância para que a pessoa entrasse na casa. A porta, ela dava diretamente sobre a rua. E com a notícia de Jesus em casa, o que aconteceu? Todos escutavam avidamente o que Jesus dizia. Estavam abarroados ali em volta da janela, em volta da porta, estavam ali atentos àquilo que Jesus estava falando. Tanto é que ele diz aqui, né? E anunciava-lhes a palavra. E é exatamente isso que aquelas pessoas estavam procurando. O compreender de quem eram elas em relação a esse Deus que se era anunciado. Muitos ali, queridos, como nós, temos esta necessidade de ouvir a voz de Deus. E é interessante que a casa estava cheia, que até cobriam a rua. Eu lembro da minha ordenação ao Ministério da Palavra em 2008, no 5 de dezembro de 2008, nós ali fomos ordenados 3 pastores, 3 irmãos, e isso foi em Regente, e foi algo assim diferente, porque como havia 3 ordenações ao mesmo tempo, obviamente que muitas pessoas iriam, e de fato foram. E ali na orientação do Espírito Santo nós fizemos na rua, na avenida. Alugamos um caminhão, se não falha a memória, e nós ali em cima ali fomos ordenados. E aquela rua ficou cheia de pessoas. Nós ouvimos a mensagem do Senhor pelo pastor Watson, e ali fomos abençoados. E é igual aqui, eles ouviram falar de Jesus, ele está em casa, vamos até lá. Óbvio, esta casa é uma casa abençoada pela presença do próprio Deus. E eu faço uma pergunta ao seu coração. Qual foi a visita mais importante que você recebeu em seu lar? Qual foi a pessoa mais importante que você recebeu na sua casa? Quando isso aconteceu, qual foi o seu sentimento? Essas pessoas, elas com certeza, queridos, elas estavam felizes pela presença de Jesus. Você sabia que no Novo Testamento Jesus visitou 12 lares? 12 lares. Sim. Ele adorava visitar as casas. E quando ele visita essa casa em Cafarnaum, chamou a atenção, como nós falamos, daqueles que moravam na cidade. E outros vieram de outras localidades. Que tal, queridos, quando esta pandemia passar, quando nós pudermos voltar às nossas atividades normais, que tal marcar um culto de gratidão na sua casa? Sim, um culto doméstico no seu lar. E eu desafio a você, quando isso acontecer, você convide as pessoas, para que essas pessoas também sintam essa alegria, porque Jesus, a palavra do Senhor Deus, está e será promulgada na sua casa. Coisa maravilhosa nós termos essa alegria da companhia de Jesus.
E nós precisamos, com certeza, sermos diferentes nesse sentido, de convidar, de ter um culto no seu lar. Porque com certeza é a companhia, o convidado mais especial que você vai receber. A palavra, aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos enche de alegria. Jesus realmente é este Senhor. E onde ele chegava, a multidão logo o procurava. Por quê? Porque eles queriam ouvir a sua voz, queriam compreender os seus ensinamentos. A casa onde Jesus estava encheu, uns para ouvir os seus ensinos, outros movidos de curiosidade. E ainda, infelizmente, como lemos, outros por inveja, porque não compreendiam que Jesus era Deus. Por isso, queridos, o texto que lemos mostra a grandiosidade da presença de Jesus, da magnificência, companhia de Jesus aos homens. Não há como ser igual quando Jesus é convidado. Ele sempre terá uma palavra diferente. E que nós aqui esta noite, nós possamos, não por curiosidade, mas por amor, convidar Jesus para andar conosco. Porque Ele deseja isso. Olha só o que diz o texto do que lemos, né? Do 9 ao 12. Olha só. Porque Jesus não só perdoou os seus pecados. A companhia de Jesus traz muito mais do que isso. Olha lá. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então esse levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jesus abençoou aquele lugar, porque eles falaram aqui: jamais vimos coisa assim. Dentro daquela casa apinhada de gente, com certeza alguns fazendo assim com o braço, né, apertado ali, um glorioso milagre acontece. Sim, não tenham dúvidas. Aquelas pessoas sabiam que Jesus era poderoso. Eles estavam informados, aqueles que levaram o paralítico, de que das notícias que corriam em toda aquela região a respeito de Jesus. Então pensaram: o nosso amigo ficará livre se ele estiver aos pés de Jesus. Queridos, a fé não é complacente nem inativa. Essa fé não é um salto no escuro. Eles ouviram, eles creram, eles se propuseram. Mas é uma fé operosa, ou seja, que leva a uma ação, que atua pelo amor. E não é isso o que acontece quando Jesus entra na nossa casa? Quando Ele nos ajuda a entendermos a nossa vida, quando Ele traz consigo os milagres que tanto queremos, que nos ajuda a levantarmos, que nos ajuda a prosseguirmos na companhia dEle. Ele é Deus e tem toda a autoridade. Quando nós deixamos que essa autoridade nos faz caminhar mais. Quando Jesus entra num lar e quando Jesus é nossa companhia, muitos milagres acontecem, mas eu preciso de uma fé operosa.
eu preciso crer. Eu preciso entender que Jesus faz milagres. Sim, queridos. Por isso que quando nós temos um culto no lar, nós somos cooperadores de Deus. Porque a palavra que vai ser pronunciada, se não for por mim ou por outra pessoa, pode levar essas pessoas a crer nesta fé operosa. Crer que a minha casa é uma casa de Deus. Que há em nossa casa a alegria da companhia de Jesus. Nós precisamos, queridos, crer nisso. Nós precisamos convidar Jesus para estar em casa e convidar as pessoas também para estarem conosco. Porque ele muda a sorte, como mudou a sorte desse homem. Aqueles amigos que levaram o paralítico criam, porque senão eles não teriam feito o que fez. Eles se arriscaram, eles, assim, digamos assim, foram tudo assim, contra aquilo que acontecia, digamos assim. Eles não conseguiam entrar, mas eles abriram um buraco no teto. E nós estamos nos esforçando, como igreja, no nosso lar, que essa companhia de Jesus ela seja constante na nossa vida. Queridos, precisamos evangelizar e ter fé que a igreja vai crescer. Precisamos ir nos quatro cantos da nossa cidade, do nosso município. Há muito trabalho a ser feito. Precisamos conhecer as pessoas que não conhecemos ainda. E o seu lar, a sua casa, a sua localização pode ser preponderante para abençoar pessoas, pois ouvirão a voz do Senhor. Mas eu faço uma pergunta: será que o Mestre Jesus já entrou na sua casa? Será que Jesus realmente transformou a sua vida? Você é salvo por Jesus? Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você que me ouve, ouça com atenção, como eu disse domingo passado. Leve em consideração a voz de Jesus. Permita que a companhia dele traga ao seu coração a paz. Porque aqui o texto diz que aquele homem, depois de perdoado os seus pecados, aquele homem se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se da vista de todos. Foi para casa, alegre, feliz, porque um milagre na companhia de Jesus o alcançou. Apocalipse 3:20, queridos, é um texto que conhecemos. É um texto que sabemos de cor, salteado. Mas será que é uma verdade na vida da igreja de Jesus? Olá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas para que isso aconteça, precisamos ouvir a voz de Jesus. E é interessante que Jesus não apenas fala, ele bate. Ele não quer perder as oportunidades. Cristo quer que tenhamos, então, na companhia dele, a intimidade com ele. Por isso que ele diz assim: eu cearei com ele e ele comigo. A presença de Jesus nos dá a autoridade de evangelizarmos, de abrir as nossas portas, de abrir a nossa casa, de fazer um culto doméstico. Ele vem à nossa porta e bate. Até aí a iniciativa é dele. Hoje estamos ouvindo essa iniciativa dele. O mundo em que vivemos arrebenta a nossa casa, arrebenta a nossa porta. Mas Jesus bate amorosamente. Daqui em diante, a responsabilidade é nossa. Você precisa ouvir
compreender e abrir. E assim abrindo, você estará na companhia dele, na intimidade dele, a presença dele é constante. A alegria que ele tem para nós é algo que o mundo não dá, não consegue. E eu faço de novo a pergunta: será que o Mestre realmente entrou na sua casa? O nosso Senhor ensinava no templo, nas sinagogas, nas praças, na beira do mar, na montanha. Mas Jesus tem prazer quando entrava em uma casa. Porque ele tinha sempre notícias melhores para nós. Ele sempre tem algo para nós. Porque com a presença dele não estamos longe de Deus. Nós conseguimos ouvir essa voz. E assim, como o tema da nossa meditação, a alegria da sua companhia trará em nós mudanças. Mudanças nos relacionamentos, mudanças nas finanças, mudanças de como operosamente Deus nos usa. Sim, porque somos cooperadores do reino de Deus. Porque Ele não se separa de nós, nem por um momento. Deus não vem a nós aos domingos pela manhã, como nós falamos agora cedo, e depois vai embora, e depois só vem domingo à noite. Não, a presença do Senhor é contínua e constante. E não é isso que desejamos, e não é isso que muitas pessoas buscam, mas não compreendem, não se deixam ouvir a voz do Senhor batendo, não permite que Ele entre em sua casa, não deixe que Ele faça as mudanças necessárias e cabíveis que somente Ele pode dar. E é exatamente essa casa que Jesus deseja entrar. Uma casa que reconhece que precisa da presença dEle. Olha lá Marcos 2, do 16 ao 17. Marcos 2, do 16 ao 17. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Queridos, é esta companhia que Jesus deseja, a companhia daqueles que realmente reconhecem a sua necessidade espiritual de Jesus, que tem assim a alegria em reconhecer isso. Por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, compreender quem sou, quem você é, perdão. Lembra na casa de Marta e de Maria, lá em Lucas capítulo 10, do 39 ao 42, onde ali sua irmã Maria ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Aí o texto mostra que Marta ali na sua correria, ocupada com muito serviço, e ainda diz ao Senhor: não te importas que eu tenha deixado, que Maria tenha deixado eu sozinho no serviço? E o Senhor respondeu aquela frase que já conhecemos: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, nós precisamos escolher a melhor parte. Nós precisamos compreender que somos pecadores, que precisamos da graça, do poder e da autoridade de Jesus em perdoar pecados, de mudar a nossa vida, dos relacionamentos quebrados, de pais e filhos que não se entendem. Somente o milagre é necessário, e esse milagre é convidar Jesus. É quando eu reconheço e quando eu estou preocupado com a melhor parte
que é reconhecer que somente a presença dele pode mudar a minha vida. Escolher, aliás, escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Eu quero trazer aqui uma analogia do que é escolher a melhor parte, do que é escolher Jesus. Preste bem atenção nessa analogia. Olha só, as pessoas num avião e as pessoas no banco da igreja têm muito em comum. Pensemos então, as pessoas que estão dentro de um avião e as pessoas que estão dentro das igrejas, estão em viagem. A maioria se comporta bem, estão bem vestidos. Assim, eles cochilam e e outros olham pela janela. Como foi aquele jovem Eutico, e qual Atos ali Lucas escreve. A maioria, se não todos, está satisfeita com uma experiência previsível. Ou seja, eu sei o que vai acontecer. Eu estou falando entre alguém que está num avião, viajando, e alguém que está no banco da igreja. Para muitos, as características de um bom voo e a característica de um bom culto de adoração são as mesmas. Sim, são as mesmas. Bom, gostamos de dizer, foi um bom voo. Ou, foi um bom culto de adoração. Saímos, em regra, do mesmo modo que entramos. E ficaremos contentes, em voltar da próxima vez. Uns poucos, porém, não estão contentes com que seja bom. Anseiam algo mais. Uns poucos, contudo, buscam mais. Uns poucos veem com entusiasmo a criação de Deus. Esses poucos, no culto de adoração, adoram realmente Deus, como o publicano, ou como aquela criança no voo. Na sua curiosidade, ela deseja ver o piloto e a cabine ali onde o avião é pilotado. E ela fica com aqueles olhos arregalados pelo assombro de estar lado a lado com o piloto. Não é isso que precisamos, queridos? A companhia de Jesus vai nos dar esses olhos arregalados. Nós vamos sair do culto, sim, mas crendo que a instrumentabilidade ali da palavra, dos cânticos, das músicas, das orações, trazem em nosso coração, queridos, a companhia de Jesus. Esta analogia, ou esta comparação entre o voo e o culto, elas são bem simples, mas são muito contundentes. Infelizmente nós entramos no culto, mas não adoramos a Deus. Não rendemos graças a Ele. Nós estamos preocupados, talvez com o irmão que não venha. Talvez estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos de que aquele que nos dirige, aquele que pilota a nossa vida, é o próprio Deus. Esta é a companhia que Jesus deseja na sua casa. Este é o desejo de Jesus mudar a sua vida, como aquela criança. Imagine uma criança, queridos. Ele está dentro da cabine, ou dentro do avião, e aí ela tem a alegria de ir lá na cabine, ver toda aquela instrumentabilidade, todos aqueles instrumentos ali, e ver ali o comandante
ver o comandante ali pilotando aquele avião. Ela sai assim alegre. E no culto, queridos, nós precisamos sair assim alegres. Eu gosto da parábola que Jesus contou, que fala exatamente isso que estamos falando. Vamos abrir, por favor, Lucas 18. Lucas 18, do 9 ao 14. Um texto que fala ao nosso coração e que nos ajuda a compreender esta comparação que o autor fez entre uma viagem de avião e no culto, onde estamos assentados, caminhando. Olha lá, Lucas 18, do 9 a 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como este publicano. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante dele, diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu, quando li esse texto, eu apercebi algo interessante. Que o fariseu, aquele que se julgava o mais importante, interessante que ele orava no íntimo, ou seja, ele não verbalizava. Já o publicano, que era considerado fora do aprisco do Senhor, ele, batendo no peito, dizia, ou seja, ele se expôs diante de Deus. E aqui ele diz que esse homem foi exaltado. Queridos, a presença de Jesus nos torna assim. Numa viagem, no culto, onde nós ali expressamos a nossa necessidade da graça, do favor, da misericórdia do Senhor em nossa vida, para que Ele abençoe a minha família, abençoe a minha igreja. Sejamos diferentes, sejamos ousados na presença do Senhor, não saiamos da presença do Senhor, queridos, como este fariseu, onde ele entra e sai e nada aconteceu. Mas o publicano, ele teve uma experiência com Deus, ele viu o piloto, ele conheceu o Deus, que com toda a característica do nosso Deus, ele abençoa aquele homem. Abençoe a sua vida, abençoe a sua família na presença de Jesus. Como fala Josué 24:15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Esta é a nossa oração. Jesus é a melhor companhia para o nosso lar é o próprio Jesus. Mas nós precisamos reconhecer que precisamos dele. Precisamos nos humilhar diante deste Jesus e deixar que ele tome conta da nossa casa, tome conta do nosso coração. E quando isso acontecer, queridos, com certeza, o seu lar será um lugar onde nós podemos, de uma forma muito especial, abrir as portas da nossa casa, onde as pessoas se apinharão ali para ouvir a voz do Senhor, porque Deus é presente na sua habitação. Ele é o bendito anfitrião.
E nesse lar não falta a sua presença, salvação, comunhão, bênção, proteção. Aquele homem saiu, segundo o texto, ele saiu curado, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos. E esta ação do Senhor levaram aquelas pessoas a admirarem a todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos essas coisas. O maior desejo de Deus, queridos, aqui encerrando, é ser a sua habitação, é estar contigo, é que você caminhe com Ele, é que você deixe deixar que Ele tome conta, como disse Josué: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele não quer apenas, queridos, que ser para você uma fuga, né? Ou apenas ir no culto no domingo à noite, talvez para agradar o pastor, para que o pastor não fique ligando: oh, você não foi no culto. Não, ele não deseja isso. Ele não tem interesse apenas em ir aos domingos, ou de repente passar umas férias. Ele deseja ser o seu endereço, ele deseja ser o seu ponto de referência, ele deseja ser a sua casa, o seu lar para todo sempre. E quando as pessoas compreenderem isso no seu lar, com certeza, como nós vimos aqui no versículo 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta lhes achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Queridos, se os lares que estão aqui representados esta noite, que desejam a melhor companhia, é o do Senhor Jesus, saiba de uma coisa: o seu lar será abençoado, a sua vida será próspera, haverá alegria, haverá contentamento, os seus filhos serão muito bem cuidados, o seu casamento será mais estruturado ainda, os seus descendentes experimentarão esta proximidade com Deus. Jesus é a melhor companhia, queridos. E quando eu olho João 14, 23, é o último texto que vamos ler aqui encerrando. João 14, versículo 23, que diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, a presença efetiva, perpétua de Deus e de seu Filho, nos ajudando, e como nós vimos aqui com Jesus, dando a nós aquilo que precisamos, os milagres que necessitamos, as curas que já estamos orando, o pedido que fazemos em favor dos nossos filhos. Queridos, Jesus é a melhor companhia. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, servir a outros deuses, a não ser um Deus verdadeiro, que lemos no Salmo 113, que diz que dos céus o Senhor se inclina para ver o que está acontecendo e ajuda aqueles que confiam nesta palavra. E que o nosso lar, que os nossos lares aqui representados, possam, em nome de Jesus, é um pedido pessoal desse pastor, que quando voltarmos às nossas atividades, nós tenhamos os nossos cultos nos lares, que possamos convidar os nossos vizinhos, e assim fazer uma festa,
como esse povo aqui estava, porque Jesus anunciava-lhes a palavra. E quem sabe num dia como esse, muitos possam ser perdoados em nome de Jesus, possam ser curados de uma enfermidade emocional, de algo que está no coração há tanto tempo que não faz bem. Esse milagre é possível quando nós temos em nossa casa, em nosso coração, em nosso lar, a melhor companhia. E a melhor companhia é Jesus. Por isso que no versículo 1 diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. E essa casa foi abençoada, porque Jesus, além de curar aquele paralítico, Jesus lhe deu o perdão para sua alma. E este homem paralítico, nós o encontraremos nos céus. E nós podemos perguntar a ele qual foi a emoção de ser colocado aos pés de Jesus naquela maca. Qual foi a sensação de ele se levantar, pegar a maca e ir embora? Talvez estamos caminhando como nós vimos na comparação entre o voo e a igreja. Talvez nós estamos conformados com o óbvio. Essa que é a verdade. Que tal conhecer a Deus e deixar que Ele pilote, que Ele guie o seu coração? Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Oremos. Pai, a Tua palavra, ela é precisa. Ela alcança o nosso ser, o nosso coração. Ó Deus, às vezes nós ouvimos e não aquilatamos a necessidade que temos, ó Pai, de abraçar esta palavra. Talvez aqui, Pai, tem famílias que vivem a mesmice, que estão contentes com aquilo que têm, e vivem, ó Deus, às vezes degladiando-se, às vezes, ó Pai, não importando um com o outro, não sendo empáticos, ó Pai, mas continuam indo na igreja, e às vezes nem na igreja vão. Mas aqui estamos dizendo a esses corações, ao meu coração, a importância de avaliarmos a presença de Jesus no nosso lar, no nosso coração. Ó Pai, como aquele menino que entrou na cabine do voo, ó Pai, onde viu aqueles equipamentos e aquele piloto talvez revelando a ele, aquele menino, como que funcionam as coisas. Talvez nos falta isto, ó Pai, de compreendermos, ó Pai, como publicano, que somos miseráveis, somos pó, que a nossa vida é fugaz, que nós não temos controle nem nesse dia, que ainda nem terminou, nós não temos controle da nossa vida. Pai, permita, ó Pai, que não fiquemos apenas no banco da igreja, ouvindo, indo embora, como se nada fosse com Ele, ou com as pessoas. Que possamos, ó Pai, aquilatar esse texto, e percebemos, ó Pai, que as pessoas se aglutinaram, ali vivenciaram, ali ouviram, ó Pai, os milagres naquela casa. E as pessoas se admiraram ali, ó Deus, porque o Senhor revelou-se àquele paralítico, mas não só aquele paralítico, a todos que estavam ali. E a nossa oração é que os nossos lares estejam empenhados, comprometidos, engajados na sua presença. Não porque merecemos,
mas pelo teu amor que nos alcança esta noite e revela ao nosso coração que a melhor companhia que podemos ter é o Senhor Deus na nossa vida. Que possamos, ó Pai, esta noite nos aquietarmos e pedirmos ao nosso Deus os milagres que somente Ele tem para nós. A cura da nossa alma. Nos dando, Senhor, a direção correta a seguir. Ó Deus, revela aos meus amigos agora, ó Pai, a Tua vontade. Cura, Senhor, os enfermos. Cura, Senhor, os doentes. Sara, Senhor, esse povo. Revela, Senhor, a Tua vontade, a Tua bondade, a Tua benignidade, a Tua autoridade sobre cada um deles aqui. E assim nós oramos, entregando a cada coração, ao meu coração, o coração da minha esposa, da minha sogra que está ouvindo, dos meus filhos, da minha família, do meu neto. Pai, entregamos essas pessoas diante do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, como diz o texto, o Senhor está batendo, o Senhor está chamando. Cabe a nós ouvirmos e deixarmos que o Senhor entre na nossa vida por completo, não superficialmente, porque quando o Senhor entra, verdadeiramente nós ceiamos com o Senhor. Nós temos a sua companhia para todo sempre. Imagine nos céus, ao lado de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto. Revele mais uma vez o nosso coração a Tua vontade. E assim oramos, no nome do Teu Filho. Amém. Que assim seja. Que cada um de vocês tenha uma semana abençoada na presença de Jesus. Não permita que outras presenças tirem de você a alegria, o vigor e a força que nele existe, que nele tem ao seu coração. Jesus disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas. As outras coisas serão acrescentadas. Buscai o Senhor em primeiro lugar. O resto está nas mãos dele. Ouçamos o pós-lúdio, que tem como título Graças Dou. É um hino maravilhoso. Não saia da sala. Cante com alegria. E depois eu dou a bênção pastoral. Deus abençoe, querido. Que Deus possa nos ajudar essa noite. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho, por espinhos que elas têm, pela
pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou. Pela cruz e o sofrimento e o portão da provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. E agora o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus revelada na cruz e as consolações do Santo Espírito de Deus, que é o nosso Consolador, esteja com esta igreja reunida hoje e para todos sempre. Amém. Boa noite, ótima semana, Deus assim os abençoe. Obrigado, irmã Valéria, pela ajuda a este culto. E um beijo no coração de cada um de vocês. Nós amamos cada um de vocês em Cristo Jesus, tá bom? Até mais.